turma, tudo bem? Então, vamos começar aqui a nossa aula primeira a respeito de interferência intersimbólica. Vocês viram lá no anterior que a gente tinha dado uma arrematada por hora nesse assunto aí, ruído AWGN. Então, a gente chegou até o ponto de calcular a probabilidade de erro de uma transmissão digital binária de um certo formato lá muito específico que excursionava ou pelo valor mais A ou pelo valor menos A, e vimos como calcular a probabilidade de erro disso daí, de uma maneira matemática, analítica, bem fechada, em termos da função Q. E aí, no final daquela aula, eu disse que a gente ia dar uma parada nesse assunto, ruído branco por enquanto, para retomar depois, para a gente ver uma parte também muito relevante que afeta canais de telecomunicações, que é a interferência intersimbólica. Afeta bastante canais em meio não confinado, meio confinado, e a gente precisa dar uma olhada nisso daí. Então a gente vai ver um pouco da origem desse problema, matematicamente onde é que ele está identificado e começar a ver o que, que seria a tentativa de dar uma solução para isso daí, assunto que a gente continua na aula seguinte. Então vamos lá dar uma olhada nesse assunto. Bom, então onde é que a gente tinha parado? Exatamente isso que eu disse. Tá? O que a gente adotou como premissa, tá? Até então, como sendo o problema que afeta os nossos canais. Ruído, AWGN, o único elemento presente, eu sempre estava focando nisso, tá? Não havia nenhum outro problema naquelas 5 caixinhas que compõem o sistema, que não fosse o ruído AWGN, o único problema. O que a gente pode introduzir para sofisticar isso daí? Quando eu digo sofisticar, é tornar mais próximo da realidade, tá? Colocar ali o que o canal é de fato. Característica dispersiva do canal, isso é um nome aí que vai acompanhar a gente. Característica dispersiva tem tudo a ver com distorção da forma de onda, quer no domínio do tempo ou da frequência, e é isso que vai levar a que os símbolos, né, que estão sendo representados pelos pulsos ali na linha e que estão carregando bits a uma determinada taxa de transmissão, interfiram-se entre si. Interferência entre símbolos é uma coisa que a gente não quer. Tudo que a gente gostaria que lá no momento da recepção, na hora de coletar aquela amostra para tomada de decisão, a gente já viu isso na aula passada, essa tomada de decisão eu gostaria de fazer em cima de uma amostra que eu coletei, que eu tenho certeza que a única coisa que está presente ali naquele instante de amostragem, múltiplos de TB, do tempo de bit, né, ou tempo de pulso, melhor ainda, a única coisa que está presente ali é aquele próprio pulso, que está representando aquele símbolo. Eu não quero ele misturado com o vizinho, por alguma razão que seja. E a gente vai ver que essa característica dispersiva, quando ela acontece no tempo, é isso que vai acontecer. A gente tem uma mistura ali de vizinhos, indesejada. Então vamos ver primeiro o que, que seria a gente caracterizar uma transmissão em que não há distorção, que seria o nosso caso ideal. Por definição, a gente pode dizer isso daí, ó. Entrada e saída apresentam a mesma forma de onda, diferindo apenas por uma constante multiplicativa. Um fator ali de escala, um escalonador, uma constante K qualquer. Tá? E vão diferir, evidentemente, por um atraso da própria propagação. Tá? Mas isso não é um problema. Então tá lá, dado um x de t na entrada, a saída, tá? Que passou por um sistema não dispersivo, que não promove distorção, vai ser o x com um certo atraso, problema nenhum, e uma constante ali multiplicativa de escalonamento, que se for um canal de telecomunicações, em geral vai ser uma constante k menor do que 1, que está introduzindo uma perda ali. Tá? A gente pode encarar a atenuação, ela estaria incluída aqui. Se a gente faz transformada de Fourier para ir para a frequência, vocês já viram lá de características, de propriedades de Fourier, que o K vai continuar sendo K. Temos ali a transformada do sinal X em T,
E pelo fato dele ter esse atraso, na verdade ele está sendo calculado neste argumento aqui, o atraso, quando a gente vai para Fourier, você já sabe que vira uma exponencial complexa. E menos J, e essa fase aqui, ó, 2π F, mesmo F daqui, TD, tá? O delay, esse D de delay, é o atraso ali de propagação. Se a gente chama H grande de F a função de transferência desse sistema, né? Então a gente tem ali o produto, certo? E aí quando eu olho para isso e olho para isso aqui também, o que a gente tem? Olha, X, né? Tá aqui o X, e o H, então, é tudo aquilo que multiplica o X. Então, o H para um sistema sem distorção, ele é K que multiplica a exponencial. Essa é a função de transferência de um sistema qualquer que não promove distorção. Está lá ela aqui. O que isso quer dizer? Vamos analisar módulo e fase disso? Módulo dessa função é K, ou seja, é plana. A gente já deu uma relembrada no que essas coisas planas significam. Então ele está plano de ponta a ponta, é o que a gente chama de um sistema passa-tudo, o all-pass system. Né? Passaria tudo sem dar ganhos ou atenuações diferenciadas por faixa de frequência. Na verdade, nem chega a ser um H de F, ele nem depende de F. E fase, tudo aquilo que está multiplicando o J, menos 2π F TD. Uma fase com variação linear na frequência. Temos aqui 2πTD, que é uma constante, tá? Negativa, multiplicando F. Isso é uma variação linear, com aquele coeficiente angular invertido por conta do sinal negativo aqui. Tá? Então a gente tem uma representação desse jeito, olha, no mesmo par de eixos aqui, representando o módulo e fase, o K, e esse tracejado aqui, ó, com esse coeficiente angular aí, pegando segundo e quarto quadrante, representando quem seria a nossa fase linear. Sempre que vocês virem uma figura dessa e for perguntado a vocês, suponha que isso aqui esteja representando um sistema qualquer pelo qual passará um sinal, ele tem entrada e tem saída, por exemplo, um canal de telecomunicações. O que você pode dizer sobre isso? Você pode dizer que ele não vai promover distorção nenhuma. Né? Agora, ambos os critérios têm que ser atendidos. Você falha no atendimento a um desses critérios, você vai promover distorção no sinal. A gente vai tentar dar um entendimento aqui de maneira qualitativa de como é que seria essa distorção. Então vamos lá, finalmente falar da dispersão do canal. O canal que promove dispersão, ele distorce o sinal. Essas palavras aí andam juntas. A gente tem várias causas para isso daí. A gente já falou de Doppler, multipercurso é causa também. Mas basicamente a gente pode categorizar em dispersão temporal do sinal propagante, então um alargamento naquele pulso no tempo. Quem causa isso é a distorção do tipo linear, e por sua vez, um exemplo de um fenômeno que acontece no canal, um efeito de canal, que causa distorção linear e, por sua vez, dispersão temporal, é o multipercurso. Um canal que tenha uma presença de multipercurso de maneira acima de determinado patamar, uma forma muito evidente, tá? Ele vai, dependendo ali da banda em que está trafegando o teu sinal, essas coisas sempre estão relacionadas com a banda, tudo. Tá? Dependendo da banda, ele vai ser mais ou menos sujeito a esse multipercurso, mas existe uma chance razoável de que ele sofra com esse multipercurso e que, portanto, será uma dispersão temporal. Tá? A gente até pode ter uma compreensão como aquela quantidade de pulsos que estão chegando em tempos distintos e que no receptor aquilo significa que está tendo um alargamento naquela janela de tempo em que estão chegando as suas cópias do pulso. Tá? Isso claramente vai ter um reflexo lá na forma de onda que está sendo recebida, com a composição de todos aqueles sinais ali. Consequência, interferência entre pulsos no mesmo canal. Reparem o que eu estou chamando de canal agora.
Eu estou chamando de canal agora aquele pedacinho de banda de frequência alocado a um determinado usuário. Tá? Esse canal nesse sentido aqui, ó, tá? É isso, aquela faixa de frequência que é a sua, para a sua comunicação quando você está fazendo uma comunicação com alguém. Então, naquele mesmo canal ali destinado àquele usuário, eu vou ter interferência entre pulsos, os próprios pulsos da minha comunicação, um atrás do outro, interferindo entre si. Então, é o seu sistema interferindo nele mesmo, ok? Por conta de alargamento temporal de pulsos. E a gente tem a outra grande categoria, que é a dispersão espectral, que é a forma de onda se alargando lá na frequência. Tá? Distorção não linear é a causadora disso. Distorção não linear vai muitas vezes se manifestar quando a gente está trafegando valores de amplitude que ultrapassam a, o valor para o qual aquele canal ali, agora estou falando do canal, meio de transmissão, aquele canal se comportaria como não dispersivo. Se ultrapassa uma certa faixa de amplitude, ele pode começar a exibir comportamento não linear, dispersivo em frequência, portanto. Uma comparação boa que está aí na cabeça de muitos de vocês, até porque às vezes vocês até veem isso em laboratório de eletrônica, é o amplificador quando você coloca uma entrada tão grande que você sai daquela faixa de comportamento linear dele. Ele tem aquela curva linear de ganho, né? E aí ela dá uma saturada lá no final, característica construtiva mesmo, limitação do amplificador, e você, a rigor, não pode deixar a entrada ir até ali. Se eventualmente você deixa ela ir para ali, ele começa a gerar saída misturada, né? Essa parte linear, a parte não linear, ele começa a ter alguma potência saindo ali, uma potência de 2, alguma coisa ali não linear saindo, que faz com que ele ocupe mais faixa do que o previsto. Ele vai gerar ali franjas de interferência fora de faixa. E aí o problema é que se você já está começando a atingir usuários de outros canais, canais agora porções de frequência, que não são mais o seu sistema. Então, é aquele caso de uma operadora começando a gerar espúrio de energia em faixa de frequência da outra operadora. E que aí vai gerar reclamação na Anatel, vai gerar multa, esse tipo de coisa. Equipamento operando fora de faixa. Tá? Então, é interferência no que a gente chama de canais adjacentes. Tá? Reparem que ambas, tá, tanto a temporal como a espectral, quando você muda uma forma de onda no tempo, certamente isso terá um impacto na frequência, Fourier, assim como vice-versa ali no segundo caso. Só que a gente está falando aqui da questão de dispersão. Essa mudança não foi meramente uma mudança de formato que deu uma distorcida, não. É mais do que isso, ela ocupar mais espaço do que era o previsto. Esse vai ser nosso grande interesse no estudo de interferência intersimbólica. É o alargamento, não é a mera distorção. Tá? Então tá lá, dispersão temporal, dispersão espectral. Qual é que vai interessar mais para a gente aqui no curso? E na verdade é a única com a qual a gente vai lidar. A gente vai lidar com canais lineares. Eu de vez em quando falo isso, já falei isso no início do curso e repito aqui. O nosso curso, por mais teórico e por mais cheio de conteúdo e de algumas habilidades, algumas competências que eu quero que vocês desenvolvam aqui até o fim do curso, e a gente já está desenvolvendo, por mais que vocês considerem que é uma coisa muito grande, muito teórica, com certeza isso aqui pode ser considerado como um curso introdutório de comunicações digitais. A gente não vai exaurir nenhum dos conceitos que a gente apresentar aqui. Ele é um curso de graduação com um primeiro contato com comunicações digitais. Isso aqui poderia ser expandido num curso de pós-graduação. Então, a gente não faz sentido a gente, nesse primeiro momento, tratar também com canais que não são lineares, que é outro tipo de tratamento. A gente vai tratar com canais lineares e, portanto, conforme a gente viu no slide anterior, nos interessa a dispersão temporal dos pulsos. Então, vamos começar a ver de uma maneira um tanto qualitativa, tá, que a gente vai invocar alguns conhecimentos prévios aí lá do cálculo,
para tentar entender o porquê que estaria acontecendo dispersão de pulso no tempo. Vamos ver aqui um pulso genérico, ele está definido entre os instantes A e B. E aí a gente faz uma expansão em série de Fourier desse sinal aí. Lembra aquele somatório, cossenoides, ponderadas por uma certa constante que tem que ser calculada, e aquilo ali, se eu tenho quantidade suficiente de parcelas nesse somatório, faria uma boa representação do sinal. Tá? Essas componentes aí, agora quando eu olho para o espectro do que significa essa expansão aí em série, a gente vai ver que existem componentes espectrais com amplitude e fase que estão naturalmente ajustadas entre si. O que é esse ajustadas? Existe um balanço ali entre elas, nessa expansão que a gente fez, depois a gente fez a transformada disso daí para ver na frequência. Existe um balanço ali, fase, amplitude, de todos esses componentes aí, com esses fatores multiplicadores, de maneira que isso, na frequência, se reflita lá no tempo, de forma a nos garantir que esse pulso só exista nesse intervalo. Esse balanço certinho lá na frequência se reflete aqui no tempo, faz com que ele só exista daqui até aqui. Tá? O sinal existe nesse intervalo, está aí o que eu falei. Faz com que ele se anule fora do intervalo. Quem quiser uma leitura interessante sobre isso, ainda de forma um tanto qualitativa, mas uma boa leitura, que é a expansão de sinal em série de Fourier e observar o comportamento na frequência partindo dessa expansão, que é basicamente isso daí que eu dei uma resumida agora, seção 3.1 do nosso Lati. De vez em quando no nosso material eu vou colocar ou Lati ou Reikin assim entre aspas. Isso é para evitar a descrição completa da referência, que de vez em quando também vai aparecer, mas às vezes não. Então quando eu coloco assim entre aspas, quer dizer que é o Lati que a gente usa, o Lati da nossa referência bibliográfica, que vocês já sabem qual é. Tá? No caso aqui, até o inglês que eu costumo usar, embora a nossa biblioteca tenha ele em português. Continuando, pega esse pulso aí, vamos transmitir por um canal ideal e a gente vai se habituar a chamar de canal ideal aquele que não gera distorção. Canal não dispersivo seria o canal ideal. Tem o canal passa-baixa, não dispersivo, né? A gente pega aqui na faixa de frequência positiva, que é o que nos interessa, um canal de banda B, ó, 0 até B. Canal aqui, ó, passa alta. Um canal passa-faixa, centrado na frequência F0. Tá? Todos eles, se tiverem esse tipo de representação, plano na amplitude, esse tracejado linear na fase, todo mundo aí pode ter certeza que ele é não distorsor, desde que, evidentemente, eu esteja transmitindo um sinal que caiba dentro dessa banda em que ele tem comportamento plano, claro. Tá? Quando eu faço essa passagem daquele sinal lá por um canal desse tipo daí, tá? Aquele balanço que eu falei entre os componentes espectrais, que faz com que o sinal no tempo só exista entre A e B, ele é mantido inalterado. O balanço é inalterado. Tá? A proporcionalidade entre esses diversos componentes aí, que está tudo ajustado, ela é mantida. Por quê? Porque todos eles serão multiplicados por um mesmo fator, o K. E todos eles serão atrasados por um mesmo valor também. Né? Isso significa lá na fase que eles estão sujeitos a uma variação linear de fase, que é isso daqui, comportamento linear de fase. É o mesmo ΔT, aquele TD, delay, se traduz na fase linear, o que não gera nenhum desbalanço naquele arranjo original que estava expresso na expansão de Fourier. Se isso aconteceu, eu garanto que está mantido, eu não distorci a forma de onda. Agora, se ele passa pelo não linear, o não linear é aquele que ou vai ter uma coisa desse jeito, ó, diferente de cá, ou vai ter isso daqui, diferente de linear, ou eventualmente ele vai apresentar as duas coisas.
Qualquer das combinações possíveis aí vai perturbar aquele balanço. Perturbar é a palavra boa. Perturbou de alguma maneira aquilo dali. Tá? Não mais é garantido que eu vou ter o sinal nulo antes de A e depois de B. Ou seja, ele vai ter se alargado. Tem um exemplo muito bom no curso presencial, é um exemplo que os alunos fazem em sala de aula. A gente, por questão de tempo aqui, por estar com um curso extremamente compactado, em 6 semanas, não está vendo esses exercícios de fim de aula, até porque a aula é assíncrona, mas eu vou levar esse exercício para a nossa aula síncrona sobre este assunto, tá? E a gente vai olhar ele no detalhe, porque ele é um exemplo com formulação, ele sai fora dessa análise meramente qualitativa que a gente está vendo aqui, e por meio de equacionamento, vocês vão se convencer de que eu coloco um pulso muito bem comportado, limitado no tempo na entrada, passo por um canal com esse tipo de característica, na verdade, é um canal que ele vai violar isso daqui, no nosso exemplo, ele não é plano na amplitude, e vocês matematicamente vão verificar esse alargamento no tempo, fazer essa análise frequência-tempo, e vocês vão se convencer disso daí. Okay? Quem tiver acesso ao nosso latim e já quiser olhar o exemplo 3.17 da versão em inglês, na versão em português teria que ver qual é, há uma defasagem de capítulo entre ela, então pode ser o 2.17 ou o 4.17. Né? Bom, mas é dentro do assunto interferência intersimbólica, você vai no índice remissivo, procura interferência intersimbólica, é o exemplo 17 dentro do capítulo. Fácil de achar. Então, consequência vai invadir o espaço do vizinho. Essa consequência é ruim. Isso é interferência intersimbólica. Em português é IIS, interferência intersimbólica. A gente costuma falar de ISI, Intersymbol Interference, que é o inglês e é o que pegou mesmo. E a gente no Brasil, a gente costuma muito chamar de ISI. Então, olha, um canal limitado em banda. Se eu defino que um canal só existe nas frequências menor do que W, ele vai de menos W a mais W. Então, o nosso interesse aqui em telecom, né, 0 a W, é um canal de banda W. Né? Então, ele bloqueia tudo que está acima de W. É um exemplo muito simples de um canal dispersivo. Tá? Porque mesmo que ele seja plano, ali até W, aqueles exemplos que a gente viu ali, um passa baixa, 0 a W, se o meu sinal passa disso daí, vai ter distorção. Tá? E é o que muitas vezes acontece. É muito comum a gente encontrar um canal que até determinado valor de W, ele tem comportamento plano, tem a fase aproximadamente linear, mas é muito comum também que os nossos sinais de hoje em dia, que a gente vem precisando cada vez de mais banda, ultrapasse aquilo ali. Então a gente começa a atingir a região de comportamento não linear daquele canal. Extremamente comum, já há muitos e muitos anos, que a gente tenha atingido isso. A gente vai precisar de técnicas para compensar isso daí. Essa ideia de definir o canal desse jeito, muito como se fosse um retângulo certinho, é uma coisa idealizada, como eu estou dizendo aqui. Essa característica de queda, né, ela não é abrupta, vocês sabem lá do conceito de filtro, e um canal se comporta como filtro. Então, esse corte que ele promove ele é um corte relativamente suave, existe até uma frequência de corte, como num filtro. Né? Mas se presta muito para a gente encaixar canais um do lado do outro, num esquema FDM, tá? Que é o que eu estou dizendo aqui. Então, essa definição de canais de comunicação dessa maneira, ela acaba sendo muito usual. E serve para nos lembrar claramente que ele só tem comportamento plano dentro de uma certa faixa. Então vamos tentar ver matematicamente, começar a escrever aqui uma formulação analítica para entender o que é esse problema, onde que ele está aparecendo, porque quando a gente entende nessas caixas todas aí, onde que ela está presente, onde que ela é prejudicial, a gente sabe onde, então, evidentemente, a gente tem que atacar, não é isso?
Então, olha essa caixinha aí, onde tem três grandes elementos: transmissor, canal, receptor. Então, daquele nosso esquema lá inicial de 5 caixinhas, eu só não trouxe para cá a fonte e o destino. Ok? Transmissor, olha lá o que eu teria. Dados binários de entrada, B índice K. K vai ser um índice de tempo para a gente. O K vai sempre se multiplicar o TB, o tempo de cada pulso ali. Tá? Então, ele é um inteiro que está definindo a ocorrência discreta de, de pulsos, né, de símbolos ali no tempo. Aqui ainda são dados binários que estão entrando e a gente vai encontrar uma representação para eles serem jogados no canal. Eles ainda não têm essa representação. Sabe o que pode ser isso daqui? A saída de um PCM, por exemplo. Tipicamente será a saída de um PCM ou qualquer daquelas variantes de PCM que a gente já viu. Tá? Aquilo, vocês viram lá em PCM, a gente hora nenhuma falou de o formato de onda para eu representar aquela sequência de bits. A gente não tinha chegado a esse ponto. Aqui a gente vai chegar. Dado, eu tenho o que a gente chama de um modulador de amplitude de pulso. O que isso está fazendo? Uma tarefa relativamente simples. Está pegando isso daqui, né, zeros e uns, ele está chamando agora de AK. Eu vou ter um AK, um caso bem simples, bem trivial. Um AK mais um para representar bit 1 e um AK menos 1. Ele está só jogando aqui para fora pulsos bem estreitos, idealmente seriam impulsos, que está representando ali de um jeito que já tem agora uma forma de um trem de ondas, né, mas ainda muito estreitas, como se fossem impulsos, para cima ou para baixo, mais um e menos um. Então ele está dando uma amplitude, uma representação de amplitude para essa entrada. E aí eu tenho um filtro de transmissão G de T, extremamente importante isso daqui, assim como vai ser importante esse, que é o par dele. Né? Filtro de transmissão, estamos pegando esses AKs, multiplicando por esse G, tá? Gerando aí um S, que vai agora me dar forma de onda. Então, agora, se eu tinha um AK para cima e para baixo, agora eu coloco uma forma de onda, que pode ser aquela forma da gaussiana, um sino, por exemplo, que agora eu vou ter um sino com polaridade para cima e sinos com polaridade para baixo, de acordo com AK. Então, eu estou imprimindo a informação em amplitude do AK numa forma de onda conveniente para ir ao canal. Forma de onda conveniente. Essa expressão aí é interessante para a gente. Conveniente para resolver alguma coisa. Tá? Lembra lá quando a gente falou da relação sinal-ruído máxima que a gente tinha na saída do filtro casado, que era muito interessante, que ela não dependia de forma de onda, dependia da energia e do N0, e que por não depender da forma de onda, isso seria bom para resolver algumas outras coisas relacionadas à interferência intersimbólica? Forma de onda, que a gente está começando a falar aqui. A gente vai continuar falando na próxima aula de forma de onda. Canal, onde acontece tudo o que tem que acontecer no canal, representado aqui por um H de T, geralmente difícil de se obter, principalmente para canais em meio aberto. É um trabalho de pesquisa e de medições e de modelagem para você ter um H de T que descreva bem o canal. E aí a gente finalmente entra na parte de recepção, onde foi agregado ruído branco, filtro de recepção, sai um Y de T, né? A gente coleta amostras em instantes TI para tomada de decisão. Aquele tomador de decisão que a gente viu na aula passada. E aí reparem que aparece um outro parâmetro aqui que é de tempo também, que é o I. O I são os tempos ali inteiros de TB, ITB, né, em que eu estou tomando amostras para pegar a decisão. Então, reparem, a gente vai trabalhar isso, vai ser bem importante alguns slides para frente. Reparem que existe o K, que é a ocorrência de cada pulso um atrás do outro, cada um está centrado no seu K específico, e existe o I, que vai pegar ali um daqueles pulsos acontecendo em K. Ok? Eu estou coletando a amostra. Tá? No instante I, eu pego o pulso que está acontecendo ali no seu instante K.
Todos eles multiplicam TB, ITB, KTB. Então isso aí é o que eu já falei, tá? Está descrevendo esse esquemático aí. Olha o AK típico para binário. Esse desenvolvimento todo que a gente vai fazer, ele basicamente é seguindo o Raking. Então quem é o S? S é aquele que sai daqui do filtro de transmissão. Tá? A gente vai trabalhar muito aqui, ó, tem o S, depois a gente tem o Y, que é o que sai da recepção. Então, aproveitando que a gente está com a figura na tela, o S ele passou pelo G, tá? Um AK passando pelo G, e o Y, ele, se a gente conta desde o início, ó, ele é uma composição de G com canal H com a recepção C. Isso gera o Y para a gente. Olha quanta convolução aí. Então, representação de um sinal que acontece de K, vindo de menos infinito a mais infinito. Um somatório em K, desse AK aí, multiplicando a nossa forma de onda G, que está acontecendo sucessivamente em múltiplos inteiros de TB, múltiplos K de TB. Representação de um trem de forma de onda GT ponderadas por AK. Passa pelo canal de característica H de T, e sai lá do filtro de recepção. Então a gente já está em Y agora. Tá? E aí o que a gente faz aqui? Não é difícil, olha só. Vamos começar pelo que a gente já conhece. Somatório em K, vamos olhar aqui para S. Somatório em K, está lá o AK. O G foi trocado por P. Por quê? Porque, poxa, aconteceu passagem pelo canal, aconteceu passagem pelo filtro de recepção, G virou alguma outra coisa, houve convoluções aí, tá? Virou P. Virou P também em T menos KTB, ok? O que ainda surge? Bom, surgiu evidentemente a entrada do ruído, tá? Que eu já estou somando aqui com ruído, que já passou também pelo filtro. Ele era um W na entrada, virou N na saída do filtro de recepção. E aparece um novo fator aqui, um escalonador, um Mi. Repare que esse tipo de coisa está sempre presente, essas coisas são úteis. O Mi é um fator de escala aqui, que eu estou, alguma variação de amplitude aí que tenha acontecido, tem um Mi ali para contabilizar esse tipo de coisa. A gente vai ver já já que ele vai ser útil para a gente ter esse Mi aí. Tá? Qualquer coisa, se não aconteceu nada, Mi é 1. Tá? Que a única coisa que a gente não está considerando aqui é evidente que acontece um atraso temporal nessa passagem, né? Aquele TD. Por simplicidade, para não chegar a equacionamentos muito grandes, em que sempre que aparece o T, eu vou ter que colocar T menos TD, como está todo mundo sofrendo o mesmo atraso, a gente costuma simplificar e omitir isso daí dos desenvolvimentos. Tá? Houve esse atraso não vai impactar em nada para a gente, mas ele é omitido, portanto, ele é omitido. Fator de escala, P de T, a gente vai falar melhor dele, ruído agregado. Tá? Bom, se a gente olha para esse Mi P, são as coisas que surgiram aí, né? O G virou, a função G virou P, surgiu esse Mi aí. De onde é que surgiram essas coisas? Certamente Mi, que multiplica P de T, são frutos dessa convolução aí. Tem duas convoluções, né? G com H com C. Filtro de transmissão, canal, filtro de recepção. E aí, olha uma coisa para a qual vai ser muito útil o escalonador Mi. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui por conveniência, né, no nosso desenvolvimento que a gente vai fazer, vamos dizer que esse P em zero, zero é ali, a gente está considerando zero dos nossos pulsos, aquele instante de interesse dele. Se eu tenho um pulso que é um sino, que é uma gaussiana, é o meio dele, é onde ele acontece com maior amplitude, eu tenho interesse de amostrá-lo bem ali, é o zero dele. Tá? Então todo pulso vai ter ali o seu zero, tá? Ele acontecendo em múltiplos KTB, mas é o zero dele ali. Tá? Vamos chamar de 1, a gente está normalizando essa amplitude de interesse aí a 1. Tá? Ah, mas não é, na verdade não é, essa normalização não vai embutir algum erro aí. Bom, ela não é, eu faço essa compensação lá no Mi.
Pronto, né? O Mi não está multiplicando o P. Tá? Então ele me permite ter essa flexibilidade, isso aqui vai ser útil para a gente. Fizer na frequência, vocês já sabem que vai dar isso, certo? Agora vamos para uma parte talvez a mais relevante para quem veio compreendendo até aqui. Se você não compreendeu até aqui, para e dá uma revisada, para que tudo que foi dito até aqui esteja bem compreendido, porque a gente está vindo finalmente para verificar o que está acontecendo lá naquela amostra YTI. Olha quem é aquela amostra YTI. Está aqui, finalzinho, última coisa antes de tomar a decisão. Isso aqui vai entrar no comparador. Acima de tanto é bit 1, abaixo é bit 0. Para esse tipo de representação que a gente está fazendo, em que 0 é o negativo e 1 é o positivo. Então, o que tem aqui? Pela primeira vez, a gente vai fazer essa mistura do parâmetro que define tempos discretos e com aquele que a gente já vinha usando, K. Vamos lá ver isso aí. Não é difícil, mas tem que estar atento. Quem seria o Y no instante de amostragem TI? Aqui vai pegar ali um múltiplo de TB. Essa aqui é aquela nossa expressão anterior. Tá? O que fez aparecer esse I menos KTB? A gente não tinha isso daqui, ó. Era P em T menos KTB. Esse T agora é um T muito específico. Ele é ITB, é a amostragem dentro daquele TB. Então, isso aqui virou ITB. Então, fica ITB menos KTB. Fica I menos KTB. Tá lá. Tá o Mi para fora aqui. É isso daí. Agora, vamos fazer uma coisa para a gente entender, finalmente, matematicamente, a ISE. Onde é que ela está presente? Ela já está aparecendo aqui, embora de maneira não muito clara. O que eu fiz aqui? Vamos pegar especificamente o K igual a I nesse somatório. Concordo que nesse somatório aqui vai ter um K aqui que é igual a I. O que é o K igual a I? Repare o seguinte, a gente tem um trem de pulsos, instantes K acontecendo ali. E eu ali estou batendo com o meu reloginho lá no receptor, em instantes I, querendo pegar pulsos. Quando eu falo que eu tenho ali um I igual a K, tá, significa o K é aquele pulso que eu estou pegando naquele momento, tem interesse naquele ali, é o iésimo pulso. Né? Entre todos aqueles K, existe o iésimo, que é o que está ali na hora ali do reloginho. Os outros ou já passaram ou estão por vir. Então é o I igual a K, pulso de interesse. Nesse instante, evidentemente, eu gostaria de bater o meu reloginho e obter só o valor daquele pulso ali, mais ninguém. Vai vir o ruído também, inevitável. Mas eu gostaria que viesse só isso, aquele ruído inevitável e apenas aquele pulso ali, formatado por um Mi. Tá? Então vamos fazer essa separação aqui. Peguei dentro desse somatório e tirei do somatório para K igual a I. Quando K igual a I, olha lá, isso aqui vai dar zero, vai ser P de zero. A gente já batizou P de zero de 1. Então vai dar AK que multiplica 1 que multiplica Mi. Está aqui. Primeira parcela nossa. E esse A, inclusive, ao invés de chamar de A de K, eu estou chamando ele especificamente de A de I, já que K igual a I. Então, Mi que multiplica a I. Olha só quem é que eu tenho aqui. Exatamente o pulso desejado, tá? Só com esse escalonador Mi. Tá? Mas, vamos lá para o final. O ruído em NTI, então quem eu tenho? Este cara e o ruído. E eu acabei de dizer para vocês, isso é o que a gente gostaria de ter. Na verdade, eu não gostaria de ter o ruído, mas já que não tem jeito, é o Mi aí somado ao ruído. Pronto. É isso que eu preciso para tomar minha decisão. Mas está entrando um somatório infinito junto, de alguma coisa aqui.
que claramente não corresponde ao que eu desejo. E o que vem a ser isso daqui? Ora, Mi está presente, AK está presente, pulsos, né, que acontecem nos cais que são diferentes de I. Quem é que está acontecendo em cais que não são exatamente o I? Vizinhos. Vizinhos de antes, vizinhos de depois. O que é essa soma aqui? Contribuição de amplitude de todos os vizinhos do pulso daquele instante desejado, do pulso que eu acabei de coletar. Isso aqui. Contribuição de todos eles. Que eventualmente, tá, estarão com valor diferente de zero. Se eu tomei precauções, isso aí vai dar zero. Se eu não tomei precauções, no caso absolutamente genérico, isto não vai dar zero. Então, isso vai alterar a amplitude que eu estou pegando ali. É isso que é interferência intersimbólica. E reparem uma coisa, esse desenvolvimento aqui, eu considerei que o canal é não dispersivo, é dispersivo, alguma coisa do gênero. Não, eu fiz um desenvolvimento absolutamente genérico. Tá? Então, o que aquilo ali está me indicando é o seguinte, olha, se o teu canal é um canal gerador dessas distorções, tá? Ou então, se o teu pulso inicial que você criou, ele já é um pulso que se alarga para onde não deveria se alargar, independente do canal, enfim, por qualquer condição que seja, a matemática está dizendo para a gente que existe isso daí. Tá? E se você não zerou essas interferências, não zerou esse grande somatório aqui, você vai ter problema. Então, nosso objetivo ao atacar a interferência intersimbólica é garantir que essa coisa aqui seja muito próxima de zero, idealmente zero. Aí eu estou eliminando a interferência intersimbólica. Então, essa é a compreensão matemática. Tá? Então, o que está aqui é exatamente o que eu já expliquei. Okay? E aí fica a grande pergunta, onde uma grande parte dela a gente vai responder na próxima aula, mas a gente já vai dar um adiantamento aqui. Se ela pode ser evitada ou ter o seu efeito reduzido, antes disso a gente vai passar por algumas coisas antes de ter essa resposta. Bom, então por aquele exemplo que eu já disse que eu vou trazer para vocês, um exemplo do latir, de alargamento, né, de pulso, os sinais que não são estritamente limitados em banda, que são os casos usuais, a gente até já viu isso na unidade 1, vai ter lá uma porção do espectro que passa a região linear do canal, e isso vai promover alargamento temporal. Isso é coisa consumada já para a gente, vai ficar mais claro, vocês vão se convencer aqui, tá? Numericamente. Vai ter easy. Como é que ela é abordada tradicionalmente? Identificar a ocorrência dela. Tem uma ferramenta visual muito interessante para isso, a gente vai ver daqui a pouco o diagrama de olho. Como é que eu mitigo? Formatação de pulso. Ainda tem a tal da equalização, que é assunto daqui a umas 3 aulas para a gente. Breve revisão do problema, queremos transmitir um pulso, amplitude AK, a cada intervalo TB. Está lá o que a gente está transmitindo, já vimos. Tá? Isso aí já é lá no receptor, né? Já estou trabalhando com a forma P, P de T. Canal tem banda passante finita, banda passante, onde ele se comporta de maneira ideal. Banda passante. Queremos garantir a detecção correta de AK no RX. Eu quero recuperar o AK no fim das contas, né? Ele é mais 1 ou ele é menos 1? Porque na hora que eu recuperei adequadamente, eu converto isso em bit 1 e bit 0. Consideramos sempre pulsos limitados no tempo até o momento, só que por Fourier, o que acontece com pulso limitado no tempo? Vocês todos sabem disso. Não tem limitação na frequência. Se ele não tem limitação na frequência, é óbvio que por mais largo que seja a banda passante de um canal, ele vai acabar, o nosso sinal, pegando um pedaço da banda que não é plana ou não tem fase linear e vai distorcer, se eu ficar com essa coisa de trabalhar com sinais limitados em tempo. Ele não vai poder ser limitado em banda, que é problema para a gente. Então acontece isso, acontece a easy,
né? Solução. Então, vamos limitar os pulsos em banda, se esse era o problema. A gente limitou em banda, coloca tudo certinho dentro da banda em que o canal tem comportamento plano e linear, né? Mas Fourier diz para a gente, né, por outro lado, que esses pulsos aí não vão poder ter duração finita. Se você quer banda finita, o pulso tem que ter duração infinita. Ou seja, esse pulso já nasce interferindo nos vizinhos, porque ele é infinito. Easy, de novo. E aí a gente teria chegado num beco sem saída. A Easy é um problema inevitável, a gente tentou por Fourier de um lado, do outro, e ele cercou a gente pelos dois lados. Tá? O canal não tem banda plana infinita. Tá? Agora, os sistemas de comunicações atuais, todo mundo sabe, funcionam. Funciona, a gente está conseguindo atingir taxas de transmissão cada vez mais rápidas, com maior qualidade, a gente está se virando. Então, de alguma maneira, a gente está conseguindo trabalhar, mesmo que esteja acontecendo easy, a gente está compensando de alguma maneira, ou a gente está trabalhando preventivamente, de alguma maneira aí, esperta, de forma que a easy não, nem chegue a acontecer. Está fazendo alguma coisa para isso, ou trabalhando com a combinação. Claramente, a resposta para essa pergunta é sim, tem solução. A gente ainda não vai explorar hoje. Tá? E antes da solução, vamos lá para uma ferramenta de identificação e de análise disso daí, que é o tal do diagrama de olho. Muito interessante a ferramenta, está absolutamente visual. Tá? Que é basicamente isso. Isso daí é uma foto da tela de um osciloscópio. Existe osciloscópio de N fabricantes, escolhi esse daí por mero acaso. Está ali a tela, osciloscópio, a gente observa no tempo formas de onda. Qual é a parte interessante dessa observação aí? Ao invés de eu fazer aquela observação tradicional, de você ver ela passando, tem lá aquele recurso de congelar, para você ver ela no tempo, analisar amplitude, ver pico a pico, ver RMS, ver aquele monte de parâmetros que em laboratório a gente vê. Aqui a gente está usando uma funcionalidade específica que existe em alguns osciloscópios, hoje em dia isso é mais presente, que é ele poder ir congelando vários momentos daquele sinal, ele vai congelando, congelando, tirando um monte de foto e bota para mim todas elas sobrepostas ao mesmo tempo. É essa imagem que a gente está vendo aqui. Isso aqui é um sinal que foi passando, hora para cima, hora para baixo, ele foi passando, eu fui congelando. E juntei e estou vendo tudo ao mesmo tempo. Repara que ele tem variabilidades aqui, ó. Cada hora ele vinha de um jeito, o canal pode ter mudado um pouco, alguma mudança mínima na transmissor, ele tem ali uma certa faixa que ele pode oscilar. Tem N coisas aqui, podem estar influindo, para que ele não passe toda vez certinho no mesmo ponto. E a gente olharia uma foto como se ele só tivesse passado uma vez por ali. A gente acaba tendo essa percepção de que ele passou várias vezes mesmo por aqui. Esse alargamento, tá vendo? A gente vai trabalhar com isso. Já dando a dica, repara que isso daqui tem o formato de um olho. O nome do diagrama vem daí. Em inglês é eye diagram, e em algumas literaturas, acho que é o Reiki, traduz como diagrama ocular. Tá? Foi mal traduzido. Os engenheiros chamam de diagrama de olho. Tá? Não é diagrama ocular, mas usual é diagrama de olho. Então, olha, o Lati tem uma série de figurinhas, seção 7.6 do nosso Lati, que tem lá, olha, se a forma de onda da entrada do osciloscópio for desse jeito aqui, idealizada, né? Nunca será. Aí eu pego o diagrama de olho, vocês concordam comigo que o diagrama de olho vai ter essa cara aqui? Um monte de forma de onda, uma em cima da outra para cima, um monte uma em cima da outra para baixo, vai ter esse jeito. Eu posso regular o osciloscópio, é por preferência minha, para analisar duas unidades temporais, 2 TB, e ele vai ter essa cara aí. Aí é gosto meio que do usuário, configurar desse jeito. Pulsos binários NRZ, sem distorção, nesse canal, tá? Caso absolutamente ideal.
tá? É o que a gente chama de olhos completamente abertos. O olho, que seria isso aqui, né, está na sua versão mais aberta possível. Lembrando, esse zero crossing que está aqui, ó, tracejado, isso aqui é relevante para a gente já viu lá na aula anterior. Para um sistema desse jeito, assumindo que uns e zeros são equiprováveis, todos aqueles critérios que a gente teve que adotar para concluir sobre o nível de decisão, lambda, lembra? A gente concluiu que lambda é igual a zero. Está aqui ele aqui, ó. Sempre tem em mente isso. Eu tenho um nível de decisão aqui. Tá? Olha o espaço que eu tenho aqui, ó, para que um pulso ele possa se degradar, esse cara aqui pode ser degradado por um ruído, ficar com um formato meio estranho aqui, desde que ele não tenha cruzado o patamar, o decisor vai continuar tomando a decisão correta. Então, ter isso em mente é bom. Outra forma, agora mais usual, eu usei um pulse shaping, que a gente chama, um formatador do pulso, uma forma de onda mais adequada, parecendo um sino aqui. Tá? Mas também passei por aquele canal ideal. Então, olha lá, olho completamente aberto, mesmo jeito. Aí agora, formas de onda distorcidas. E a cada instante de tempo ela pode ter tido distorções um pouco diferenciadas, aquela imagem que a gente viu no osciloscópio. E gera essa coisa mais estranha aqui. Se eu deixo passar ainda mais tempo, pode ser que esse espaço aqui ele tenha sido todo preenchido, aqui embaixo também. O que eu vou ter no fim das contas? Uma percepção de que aquele olho bem aberto ele fechou, deu uma fechada. Aquela quantidade de espaço livre ali, para que eu possa, para que eu tenha a possibilidade de cometer ali uma imprecisão gerada pelo ruído ainda, que ainda vai aparecer, aqui não tem ruído nenhum. Então, aquelas imprecisões que ainda vão ser somadas ao sinal, aquelas oscilações, né, eu tenho menos espaço para que aquilo aconteça. Já estou adiantando aqui o problema. Né? Então eu estou aqui muito mais perto desse nível aqui. Eu gostaria de estar sempre muito longe dele. Tem um intervalo enorme para percorrer antes de chegar nesse nível aí. Tá? Isso confere robustez naquela comunicação ali. Então eu vou começar a perder essa robustez quando eu estou fechando esse olho aqui. Então é um diagrama de olho fechado. Tá? Então o olho se fecha, está ali escrito. Né? Na presença de ruído, que é o que eu disse, ele vai fechar, tá? E vai prejudicar a decisão. E aí a gente, então, parte para esse esquemático. Todo bom livro de comunicações digitais, esse aí eu peguei do Lati, traz esse esquemático para a gente. Uma figura idealizada de como é que é o diagrama de olho, por essas retas aí. Tem aquela carinha ali ao longo de um TB, tá certo? Para a gente poder analisar aqui diversos parâmetros, que são essas setas aí, e é nisso aqui que um projetista bate o olho para tentar identificar lá na recepção se o seu sistema está sofrendo com interferência intersimbólica, distorções. Então, olha só. O que é esse intervalo aqui? Tá? Daqui até aqui. É o que a gente chama da região livre de erro. Quer dizer que se eu amostrar em qualquer instante de tempo aqui, lá na recepção, aquela amostragem para tomada de decisão, eu estou dentro de uma região em que eu consigo identificar que eu tenho aqui espaço acima do cruzamento de nível e espaço abaixo. Fora disso, não consigo identificar nada. Dentro disso, eu consigo identificar para tomar decisão. Agora, dentro de todo esse intervalo livre de erro, é claro que eu tenho um intervalo que é o preferencial, é o meio, tá? Que é o que a gente chama que é o melhor ponto de amostragem, está aqui, melhor dizendo, o melhor ponto de amostragem tá? Dentro dessa abertura de olho aí. Tá? Por que ele é o melhor ponto? Por causa desta outra coisa aqui. Ó. Essa é a margem de ruído que eu tenho nesse instante que é o melhor instante de amostragem. É a maior margem possível.
Pode ter um. Se eu amostro aqui, eu tolero muito mais ocorrência de ruído do que se eu resolvo amostrar aqui. Está bem claro. Tá? O que mais a gente mostra aqui? Distorção que acontece nesse melhor ponto. Repara que eu tenho essa coisinha larga aqui da passagem dos vários pulsos. Tá? Isso já causa uma certa diminuição nessa margem de ruído, mesmo no instante melhor. E eu tenho aqui, se eu analiso também essa largura aí, mas agora eu estou analisando aqui na horizontal, é uma ambiguidade no instante em que acontece esse cruzamento aqui, tá vendo? Alguns cruzaram aqui, alguns cruzaram por aqui assim, ó, e outros lá no limite cruzaram bem aqui assim, ó. Então tem uma certa ambiguidade nesse instante de cruzamento. O instante de cruzamento, ele originalmente, ele é muito definido por qual é a taxa de transmissão, não é? O intervalo em que está sendo enviado, cada um deles define claramente instantes de cruzamento. Essa ambiguidade, quando a gente chama que existe esse escorregamento, esse deslizamento aí no tempo, é uma coisa que a gente costuma chamar de jitter, é o timing jitter. Tá? Jitter é um problema que pode se tornar muito sério, ele tem várias causas, pode ser uma falha já lá da transmissão, tá? Ele pode ter sido aqui causado, a própria distorção, né, no canal, mas ele é potencialmente danoso e ele também ele pode estar trazendo mais aqui para dentro, né, pode ser muito largo isso, diminuindo essa região de amostragem livre de erro. Então, tudo aqui é problema. Faltou um último aqui, ó, que é o slope. Slope é inclinação. A derivada aí da abertura desse olho. E aí a gente brinca. É um olho com a derivada menor, é mais para um olho oriental, tá? Ou ele é mais para um olho ocidental, em que essa coisa seria um pouco mais inclinada. É um olho que realmente se abre mais. Tá? Que tipo de diferença isso faz para a gente? Tá? Bom, isso aqui altera a sensibilidade que o sistema vai ter a oscilações no instante de amostragem. Pessoal, aquele reloginho batendo no receptor, ele não fica a vida inteira dele cravado, batendo ali naquele mesmo instante preciso, em milésimos de segundo, ou que seja precisão, a vida toda, em qualquer condição de temperatura. Não, ele tem oscilações, o receptor ele envelhece, ele vai oscilando, ele vai tendo assim, uma certa variabilidade naquilo. Então essa coisa oscila, onde é que eu vou mostrar mais para cá, certo? E aí, se a gente tem uma situação muito mais inclinada, coisa que fosse muito mais inclinada aqui, repara que pequenas oscilações já poderiam fazer eu cair numa região de baixa margem de ruído. Ao passo que se eu tenho um comportamento mais tranquilo, mais suave, uma derivada menor, um slope menor, eu vou sentir menos esse tipo de oscilação, ele vai ficar menos sensível a deslocamentos do instante de amostragem. Então, o slope é muito importante para a gente por conta disso. Então, olha quanta informação um engenheiro bem treinado, ao olhar para isso, consegue extrair. E mais, para cada problema desse que ele identifica, que ele vê onde é que está mais forte esse problema, ele vai saber que ponto do sistema ele deveria atacar. Cada um pode ter aí uma solução diferente da outra. Então, isso aí é o que já foi dito. Exemplos aí de óleos que nesse caso aí estão, é um caso, um diagrama de olho bastante razoável, bastante interessante. Tem uma margem aqui, né? Passaria aqui no meio o, o limiar. Então, margem para cima e margem para baixo, bem razoável. Então, as observações importantes é o que eu já disse. Eu vou deixar esse slide para vocês, vou deixar um tempo aqui no vídeo para que isso fique aí registrado para uma revisão de vocês.
São basicamente as coisas importantes da gente olhar, tá? E aí a gente já partindo para os últimos slides da aula, é a gente iniciar a modelagem de uma solução para Easy, com base naquele equacionamento, modelagem essa que a gente finaliza na próxima aula. Aparentemente é o beco sem saída. Trouxe de novo o diagrama com todos os elementos. E aí a pergunta: onde a Easy acontece nesse diagrama todo? Onde que é relevante que eu trate dela? Onde que ela é aparente para mim e que eu digo, opa, a Easy acontecendo aqui não pode. Aqui é um momento que eu quero estar livre dela. É aqui, né? Aqui, nessa forma de onda aqui, que já é a composição dessas convoluções todas aqui, essa forma de onda aqui, eu preciso que ela não tenha Easy. A modelagem é o seguinte: a gente vai modelar o que eu preciso ter aqui, eu vou impor isso, eu vou impor uma condição muito clara que a gente vai começar impondo no tempo, que é mais fácil de entender, já que a Easy é um fenômeno que a gente está observando no tempo. Então eu vou impor uma condição muito clara, não vai ser difícil de vocês entenderem essa condição. E aí a gente vai analisar que para que eu tenha essa condição atendida, eu precisei atender a coisas aqui para trás que me levaram a isso daqui. E aí a gente vai trabalhar com Fourier para ver na frequência o que a gente precisa e para que na aula seguinte a gente faça uma análise em cima da frequência. Tá? E aí a gente sabe que se aquilo ali é atendido, no tempo vai estar atendido também. Então a gente vai tentar trabalhar com um formato conveniente de pulso lá na recepção. Tá? Então, olha, a rigor, o projetista teria que definir então funções de transferência adequadas no TX, tá? G de T, e no RX, C de T, para que, em conjunto com uma função que existe no H de T, que muitas vezes ele não terá controle sobre ela, para que essas três em conjunto gerem o que eu preciso ter aqui. O nosso curso não vai trabalhar tanto em ficar definindo essas funções. A gente vai ver um caso aqui para elas, sim, tá? Mas a gente não vai chegar a fazer esse trabalho de convoluir e tudo mais, embora a gente vai fazer um exercício sobre isso, sim. Mas o nosso foco maior é descobrir quem é isso daqui, tá? A forma mais adequada aqui. A gente está voltando a um desenvolvimento que está principalmente no Reiki. Figurinha que a gente já conhece, trouxe ela para aqui, né? E a gente já sabe que a Easy aparece aqui, ela é essa grande parcela do meio aqui. Como é que seria a solução? Vamos atacar, vamos ver aqui o AKP de I-KTB. Esta coisa para K igual a I, no instante em que eu quero aquele iésimo pulso, né, tem que ser livre de Easy. Nesse instante eu não posso ter Easy. Tá? Que é causada por todos aqueles pulsos acontecendo para I diferente de K, K diferente de I, o que seja. Tá? Estão acontecendo fora daquele instante do relógio ali. Tá? Para entender melhor, K diferente de I. Tá? Então vamos impor isso. Isso gera uma condição para a gente. A gente vai impor quem é que tem que ser P de I menos KTB. Ora, essa imposição é simples. P de I menos KTB, ele vai ser normalizado a 1 naquele instante desejado, né? Instante que eu estou pegando ele ali. E ele tem que ser zero em todos os outros casos. O que eu estou dizendo aqui é que eu estou fazendo com que todos os pulsos vizinhos ao pulso de interesse vão ter lá uma forma de onda que eu não tenho o menor interesse naquela forma de onda quando eu estou olhando para esse pulso aqui. Em comunicações digitais é isso, a gente tem esses interesses que são discretizados. Eu estou olhando para aquele ali, I igual a K. A forma de onda dos outros
Pode ser a mais exótica que for, não estou interessado. Eu estou interessado numa coisa. Nesse instante aqui, que eu estou pegando agora, aquela forma de onda tem que estar passando por zero. É isso que eu quero. Tá? Então é isso que eu estou forçando aqui. Okay? Estou forçando os vizinhos. Aqui é o desejado, aqui são os vizinhos. Vai anular as contribuições, lembrando que P0 é igual a 1 por normalização. A gente já tinha feito isso, então repetindo isso aqui, né? É o instante igual a K, isso aqui é P0. Se eu atendo essa condição, imagina se eu atendo isso e não tivesse ruído, a recepção era o Mi que multiplica I, lembram disso? Lá da equação anterior. Caso ideal. Tá? Tirando a IS, eu vou ter Mi vezes AI mais N de TI. Frequência agora. Estamos chegando perto do final dessa aula. Relembrando, lá na unidade 1, uma das primeiras equações que a gente viu na unidade 1, tá? Aquela relação do que acontece se eu amostrar no tempo. Lembra que a gente precisou usar dualidade? A amostragem no tempo produz periodicidade na frequência. Eu estou fazendo isso lá na recepção. Olha, agora na recepção. Lá na unidade 1 a gente trabalhou com isso lá no transmissor. Então, um P amostrado F vai ser isso daqui, ó, é a taxa, é 1 sobre TB, RB, e esse somatório aqui, isso aqui é periodicidade, a cada 1 sobre TB. Tá? Isso aqui é aquela aplicação daquele Fourier do sinal amostrado. Tá? Então, periodicidade na frequência. Está ela aqui. Agora a gente vai chegar ao P delta de F também de outra maneira. Tá? Fazer a transformada de Fourier de P, TI, tá? Amostrado na recepção, mas fazer aqui essa conta aqui, ó, a integral de Fourier. Então é a integral. O que é o Fourier aqui? Integral é exponencial aqui, ó, exponencial negativa, Fourier. Tá? Do P amostrado. Quem é o P amostrado? É o P de I menos KTB, para facilitar eu estou chamando de I menos K de M. Então é o P de MTB. E o delta aqui dizendo que ele é um sinal que passou por uma amostragem ideal. Tá? Amostragem instantânea ali, ideal. Deltas posicionados aqui em MTB. Tá? É esse cara aqui, exponencial. Se eu impuser nesse integrando a condição de ISE nula, a condição de ISE nula é essa daí, ou seja, aquela coisa só vai ser, aquele integrando todo só vai ser diferente de zero para igual a k. E exatamente para igual a k eu vou ter um p de zero, o delta que isso daqui vai dar zero também, ó, porque m vai ser zero, então é um delta de t, e a exponencial. Eu vou ter essa integral aqui. Só que pelo fato de ter esse delta exatamente na origem, que está aqui, isso aqui vai existir para t igual a zero, não é isso? Então eu ponho t igual a zero na exponencial, que vai dar 1, fica integral p0 delta, isso vai dar p0. Tá? Então eu sei que o p ele é dado por isso, mas o p ele também é dado por isso. Então, P0 é igual a RB somatório P grande F menos NRB. Essas duas coisas são iguais. P0 já batizamos de 1. Ou seja, isto daqui é igual a 1. Ou seja, RB é 1 sobre TB, né? Então, o somatório dessa coisa é igual a 1 sobre RB. É igual a TB. Olha a nossa conclusão. Esse somatório do nosso sinal P da recepção, expresso na frequência, forma de onda dele na frequência periódica. Tá? O somatório disso, eu pego qualquer valor de f,
Tá? Eu tenho lá um trem. A gente vai ter a figurinha na próxima aula porque a gente vai explorar melhor. Mas é o trem daquela forma de onda se repetindo periodicamente. Pega qualquer valor de f aí. Passa uma vertical aí, escolher um valor de f. Tá? Esse somatório, elas podem estar se interferindo, se cruzando ali. O somatório, tá, nessa vertical para esse f, qualquer que seja o f, é um valor constante, TB. Tá? Esta é a nossa imposição expressa no domínio da frequência para que a gente tenha easy zero, para que a gente elimine a easy. Porque esse desenvolvimento todo parte desta imposição aqui. Posição temporal da easy zero. É a consequência na frequência. Essa conclusão é muito forte. Tá? Somatório igual a TB. Isso é forte. A gente precisa descobrir que formas de onda P grande são essas na frequência que me gera essa coisa. Não é trivial. Tem que ser uma constante. Tá? Em qualquer frequência que eu pegue. Tá? Então a gente vai trabalhar em cima disso daqui. Esse é o critério de Nyquist, transmissão em banda base sem distorção, na ausência de ruído. O ruído está de fora aí dessa ideia toda. Tá? Então, a função P grande de f elimina easy para amostras tomadas em intervalos TB, desde que seja satisfeita a equação acima. É em cima dela que a gente trabalha na aula seguinte. Eu geralmente, num curso presencial, faço esse desenvolvimento no quadro, não vai ser assim desse jeito. Então, eu vou usar aí um tempinho para tentar da melhor forma que eu conseguir converter isso daí em projeção para vocês. A gente vai analisar com muita cautela, que isso daí vai me gerar, na verdade, não só uma função que atende, uma família de funções que atende a isso. Uma família muito conhecida em comunicações digitais, muito usada corriqueiramente em comunicações digitais para a gente evitar a ocorrência de easy nos nossos sistemas. Tá? Então, a gente termina aqui essa aula. Assistam com bastante cuidado, bastante atenção. Então, é isso e até a nossa próxima aula. Até mais.